O cerco de Porto Alegre, ocorrido entre setembro e dezembro de 1836, foi um episódio crucial nos primeiros anos da Guerra dos Farrapos, evidenciando as disputas políticas, estratégicas e ideológicas que marcaram o maior conflito interno do Brasil no século XIX. A luta pelo controle da capital provincial, um importante centro político, econômico e militar do Rio Grande do Sul, representava mais do que um simples ato de guerra. Era uma tentativa de consolidar a recém-proclamada República Rio-Grandense. A Guerra dos Farrapos teve início em 1835, motivada pelo descontentamento dos estancieiros e elites gaúchas com a administração imperial, especialmente devido à elevada carga tributária sobre produtos locais, como a charque, e ao desprezo pelas demandas regionais. A tensão culminou na invasão de Porto Alegre pelos farroupilhas em 20 de setembro de 1835. Liderados por Bento Gonçalves, embora os farroupilhas tenham assumido o controle inicial da cidade, a resposta imperial foi rápida. No ano seguinte, Porto Alegre foi retomada pelas tropas do presidente provincial Antônio Rodrigues Fernandes Braga, com o apoio das forças militares estacionadas na região. A perca de Porto Alegre foi um golpe significativo para os farroupilhas. A cidade era um ponto estratégico com acesso ao Guaíba e uma posição privilegiada para controlar o fluxo de mercadorias e reforços. Bento Gonçalves, determinado a recuperar a capital, decidiu organizar um cerco que marcaria os rumos do conflito. O cerco teve início em setembro de 1836, quando Bento Gonçalves e seus comandantes isolaram Porto Alegre, posicionando suas tropas em torno da cidade para cortar os suprimentos terrestres e pressionar a rendição das forças imperiais. O plano, no entanto, enfrentava desafios significativos. Porto Alegre era protegida por sua geografia. Cercada por águas navegáveis, a cidade tinha acesso contínuo a suprimentos graças à Marinha Imperial, que patrulhava o Guaíba e mantinha uma linha de abastecimento vital. Além disso, a guarnição imperial contava com cerca de 1.200 soldados, fortemente armados e bem posicionados nas defesas urbanas. Bento Gonçalves utilizou táticas de guerrilha, comuns no contexto das guerras civis do século XIX, mas enfrentou dificuldades para coordenar suas tropas devido à resistência interna da cidade e à pressão das forças imperiais. Os revoltosos também careciam de recursos essenciais para um cerco prolongado, como artilharia pesada suficiente para romper as fortificações da cidade. Em paralelo ao cerco, no ano de 1836, também trouxe uma reviravolta inesperada. Em 11 de outubro, Bento Gonçalves foi capturado durante a Batalha do Fanfa, enquanto tentava impedir o avanço das tropas imperiais em outra frente. Sua prisão foi um golpe moral para os farroupilhas, que passaram a ser liderados por outros comandantes como Antônio de Souza Neto e Davi Canabarro. Apesar do cerco terrestre, as forças dentro de Porto Alegre resistiram bravamente. A cidade tornou-se símbolo de lealdade ao Império, com a população e as tropas unindo esforços para impedir que os farroupilhas retomassem o controle. Além disso, as condições precárias enfrentadas pelos sitiantes, agravadas pela falta de suprimentos e pela chegada do verão, com doenças se alastrando nos acampamentos, enfraqueceram ainda mais o cerco. Tanto que, em dezembro de 1836, após 3 meses de intensas operações, o cerco foi oficialmente rompido. As forças farroupilhas, incapazes de superar a resistência imperial e frustradas pela eficiência logística da Marinha, retiraram-se de Porto Alegre. A cidade permaneceu sob controle imperial durante toda a Guerra dos Farrapos, servindo como base estratégica para as campanhas contra os rebeldes. O fracasso do cerco representou um revés importante para a causa farroupilha. Porto Alegre era um símbolo de poder e um ponto estratégico que poderia consolidar a República Rio-Grandense. Sua permanência nas mãos do Império significava que os farroupilhas teriam que redirecionar seus esforços para outras áreas do estado, como a região da campanha e a fronteira com o Uruguai. O cerco de Porto Alegre destacou a complexidade logística e estratégica da Guerra dos Farrapos. Demonstrou como a superioridade naval e os recursos imperiais desequilibraram o conflito, mesmo diante da persistência e habilidade militar dos farroupilhas. Além disso, revelou os limites da estratégia farroupilha, que, embora combativa, dependia de um equilíbrio delicado entre o apoio popular, recursos financeiros e liderança unificada. Porto Alegre, ao resistir ao cerco, tornou-se um bastião do Império no sul do Brasil, simbolizando a força das instituições imperiais frente aos movimentos regionais separatistas. Para os farroupilhas, a derrota foi um lembrete das dificuldades de enfrentar um inimigo com maior poderio militar e melhores recursos.